E aí pessoal, beleza? Passando aqui para fazer o vídeo pré-jogo Fluminense e Corinthians, o jogo de volta da Sul-Americana, né? Sem muitas delongas, vamos direto ao ponto. Bom, aliás, sem muitas delongas. Primeiro eu queria falar uma coisa. Se eu tivesse que fazer um vídeo do pós-jogo Corinthians e Avaí, eu acho que eu teria feito um vídeo aqui o mais diferente do que eu já fiz de todos os tempos. Porque eu que sou um grande defensor do trabalho do Carille, eu que sou um grande... Como a torcida odeia esse tipo de torcedor, né? O de passar pano, acha que tudo é passar pano para jogador, para técnico. Eu sou um cara que eu tento entender o contexto de tudo, eu tento entender o momento do time, o momento do treinador e tudo mais, mas há um limite. Mesmo eu sendo, entre aspas, esse passador de pano para o trabalho do Carille, o que aconteceu contra o Avaí foi algo inadmissível. Então, eu não posso deixar de comentar um pouco sobre esse caso, que eu acho que a torcida do Corinthians está inteira com esse sentimento assim de desespero quase, que foi o que deu assistindo aquele jogo. A gente é acostumado a ver o time muitas vezes jogando mal, consegue o resultado, mas algumas vezes também não consegue. A gente já viu o nosso time jogar mal e não conseguir resultado, mas igual contra aquele jogo do Avaí é algo deprimente. O time do Avaí é horroroso, ele vai cair para a segunda divisão. Eram 3 pontos contados que iam jogar a gente lá para cima da tabela. Mesmo a gente com o time quase todo reserva, não é desculpa a gente ter nivelado o jogo no ritmo do Avaí. A gente nivelou no nível do Avaí. E o jogo provavelmente acabaria 0-0 se o nosso grande, bravo, retumbante Michel Macedo não tivesse sido expulso. E aí o Avaí abriu o placar e depois o Wagner Love, que eu achei que ele não deveria entrar no lugar do Bozelli, mas eu estava errado, ele entrou no lugar do Bozelli e ele ali conseguiu cavar a expulsão do Betão e logo depois a gente conseguiu empatar o jogo. Dentro da partida, menos mal que a gente fez um ponto, mas, nossa senhora, horroroso aquilo contra o Avaí. E como eu disse, inadmissível. O Corinthians tinha no ataque o Bozelli, que eu acho que tem que ser titular. O Everaldo, que não pode jogar Sul-Americana, mas no brasileiro eu acho que ele vai ser um papel importante, ele é um grande jogador também. Vou pular o meio campo, vamos lá para volância. Você tem o Matheus Jesus, que a torcida pega no pé do Júnior Urso. O Matheus Jesus tem que ser, briga para ser titular. O Ralf, indiscutível. A dupla de zaga era titular, Manuel e Gil. Na lateral esquerda, o Carlos, que muitas vezes as pessoas também preferem ele do que o Danilo Avelar. E na nossa lateral direita, o nosso bravo, como eu já disse, Michel Macedo. Aí sim, um ponto negativo. O Bruno Mendes tem que ser improvisado ali. Enquanto o Corinthians não sobe alguém da base ou arruma outra coisa. E o Cássio no gol, que o Cássio nunca deixa de jogar. Dois jogadores são tristes jogando. Sornosa e Ramiro. O Ramiro é uma grande decepção. O que falaram dele quando ele veio pro Corinthians, que não tinha cara do Corinthians, que ia jogar bem, podia fazer a posição que o Romero jogava, ele podia fazer, porque ele atacava e defendia e tudo. Ele não ataca bem, ele não defende bem, ele não passa a bola bem. Nós já estamos quase no final do ano, eu não descobri o que o Ramiro faz bem. E o Sornosa, ele não tem condições de ser jogador de futebol. O Corinthians ali no meio campo, bota o Jadson cansado, gordo, idoso, pode botar ele ali. É muito melhor o nosso bravo Jadson do que o Sonossa, né? E eu acho que o Corinthians tem que dar mais oportunidade por Regis, que veio da Ponte Preta. E para mim o titular da posição tem que ser o Matheus Vital. Ele, Cleison e Pedrinho ali sempre mudando de posição. Então, assim, algo deprimente. O que eu tinha dito no vídeo pré-jogo, no vídeo pós-jogo do Fluminense, eu falei que o Corinthians no final de semana tinha um jogo muito acessível, que mesmo indo com os reservas, serviria para a gente ganhar ânimo, né? Para o time ficar empolgado para o jogo de volta e na disputa. E foi pelo contrário, o jogo foi tão horroroso que o Corinthians conseguiu criar uma pressão completamente desnecessária. Fora a pressão de você, obviamente, seguir na competição, e uma competição que a gente tem condições de ganhar, que a gente tem interesse, muito interesse de conquistar, tem a pressão agora de um time que veio de um jogo horroroso. A torcida agora vai cair matando. Se acontecer uma eliminação contra o Fluminense hoje, segurar o Carille vai ser uma tarefa árdua. O Mano Menezes dando sopa no mercado, lá vamos nós de novo pro Mano Menezes, e vão pedir a cabeça do Carille, vai ficar aquele puta daquele clima gostoso. A gente já deixou de ganhar 3 pontos e contra o Avaí um pouquinho distante, a gente não tá tão longe dos líderes do brasileiro, mas tá um pouquinho distante. Pensar em título é complicado. Então, assim, uma pressão completamente desnecessária hoje. Um jogo que já seria tenso é muito mais tenso por conta disso.
De qualquer forma, o Corinthians tem time sim para ganhar do Fluminense. Eu acho que o Corinthians tem que apresentar um futebol muito melhor do que os últimos 2 jogos, isso não precisa falar, do que contra o Avaí. Aquilo não conta, aquilo é, como eu já disse, é inadmissível, é ridículo. Contra o Fluminense, o primeiro jogo foi um jogo muito abaixo, muito ruim, ele não pode repetir aquele jogo, ele tem que fazer um jogo melhor. O Corinthians tem que se focar naquele jogo contra o Botafogo, que foi 2-0 pra gente, com várias chances e o time conseguindo jogar bem. Onde vai passar isso? Parece que tinha uma matéria no UOL falando que o Carille, o que ele descobriu, os defeitos no Corinthians e como ele iria tentar a vitória contra o Fluminense, passava muito pela dependência do lado direito, que o Pedrinho, nosso grande craque, Pedrinho e Fagner, são os 2 craques do time, junto com o Júnior Urso, a triangulação ali, que o Fluminense marcou muito bem e a gente não conseguiu sair. Então, o lado esquerdo tem que aparecer, o Danilo Avelar tem que aparecer mais, o Cleison tem que aparecer muito mais, o Matheus Vital tem que ser muito mais inteligente do que ele foi. Ele e o Júnior Urso que ele ganha todas as bolas na força, não é à toa que o apelido dele é Urso, ele se apresenta bem no ataque, mas de vez em quando ele é meio estabanado e acaba estragando algumas jogadas. Eu acho que ele e o Matheus Vital sendo mais inteligente, o lado esquerdo funcionando um pouco melhor, é o caminho que a gente tem para ganhar do Fluminense hoje. Nós não precisamos ganhar, a gente pode empatar com gols, então o Corinthians necessariamente precisa fazer um gol. Pelo que eu vi na matéria também, o chute de longa distância é algo que o Carille vem cobrando. É verdade, a gente tem mais o Pedrinho que chuta de fora da área, poucos jogadores arriscam tanto, e acredito que é um caminho, porque no mínimo quando você chuta no gol adversário, se a bola vai em direção ao gol, o goleiro tem que fazer uma defesa, mesmo que não seja uma super defesa difícil, você mostra que você marca território, você marca, ó, tô aqui, tô tentando atacar, e numa dessa você é feliz num chute, ou pega um rebote e tudo mais. O time é aquele mesmo, eu acho que na centroavância tem que ir Wagner Love sim, ou mística desgraçada, mas que ainda bem que é do nosso lado, tomara que continue essa mística, é nosso artilheiro na Copa Sul-Americana, e é um jogador que não tem jeito, ele é iluminado, a bola procura ele para fazer o gol e a gente tem que aproveitar isso. Aproveitar também o lado dele, como eu disse, um dos poucos pontos que eu acho ele muito melhor que o Bozelli, que é apertar a saída de bola, apertar goleiro, apertar a saída de bola, e ele tem um pouco mais de velocidade, de explosão e de arranque. Falta um pouco de inteligência na hora de definir, que o Bozelli tem mais, mas eu acho que ele tem que ser titular sim. O resto do time é o mesmo, eu acho que se o Carille precisar mexer durante o jogo, eu espero que a gente não tenha problemas no meio campo, porque a gente não pode contar com o Everaldo aberto, a gente só tem o Jadson e o Sornosa para entrar naquela posição. Eu espero que o Ramiro não pise em campo nesse jogo e que o Bozelli possa entrar no decorrer da partida. A gente tem Bozelli e Gustavo, que o Gustavo é mais um momento específico da partida, aquele finzinho, aquela substituição no fim que você pode segurar, porque em bola aérea ele é muito bom. Então, assim, naquele desespero, alça a bola na área, que o Gustavo estando lá, a chance de sair um gol é bem maior. De qualquer forma, eu acho que o Corinthians tem sim tudo para ganhar, desde que jogue com consciência, jogue sério e jogue um futebol que não vem apresentando nos últimos jogos. Eu não sei o que aconteceu com o psicológico do Corinthians, que resolveu cadenciar todos os jogos, resolveu jogar todos os jogos com preguiça, mas hoje não pode ser assim, porque hoje é mata-mata. Perdeu, a gente está fora de uma competição, e se perder, a pressão vai cair imensa em cima do Corinthians, a gente praticamente vai perder o ano. Eu não queria ter essa pressão, não queria imaginar que seja assim, eu sou um dos caras mais otimistas, para quem acompanha os vídeos sabe disso, mas eu tenho consciência de que se não se classificar, a coisa vai ficar um pouco complicada. Mas nós vamos, o Corinthians, se Deus quiser, vai fazer um bom jogo, não precisa ser um jogo extraordinário, um bom jogo e que a gente consiga sair com a classificação. Se não der para vitória, a classificação a gente tem que conquistar. Beleza? Depois do jogo, a gente faz aí a análise, aqui, tudo aquilo que você já está acostumado, e vamos torcer. Vai, Corinthians! Apesar de tudo, ainda confiamos na classificação. Até mais.